Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e esse aqui é o meu canal. Toda semana a gente conversa um pouquinho sobre psicologia por aqui. E essa semana eu vou falar sobre um filme espanhol pouco conhecido chamado Fobia. É um filme diferente, sobre um garoto, um rapaz, que tem muitas fobias e uma empresa de segurança cibernética que criou um dispositivo que aciona a polícia em caso de crimes, como se fosse uma coisa possível, né? Vamos dizer assim. Então, tem alguém roubando uma pessoa na rua e essa empresa descobre que está acontecendo esse roubo e manda a polícia para aquele lugar. Mas a mensagem do filme, que é muito, muito interessante, né? Ele diz assim: se os seus pensamentos se realizassem, você seria mais feliz ou estaria morto? O que isso significa, né? As pessoas que são mais pessimistas, que são muito para baixo, que ficam pensando que tudo pode dar errado, que tudo vai acontecer, se por algum milagre os seus pensamentos se realizassem, você ia ser mais feliz do que é? Ou você nem ia ter oportunidade porque você pensa tanto em coisas ruins, que tantas coisas ruins vão acontecer, que não teria mais como viver em paz? Primeiro, a gente tem que tentar explicar aqui o que é fobia, né? Já falei sobre algumas fobias por aqui, há pouco tempo sobre claustrofobia, por exemplo. Fobia é um medo desproporcional de alguma coisa ou alguma situação. Causa pânico, sintomas físicos como tremedeira, palpitação, sudorese, entre outros. E existem desde as fobias mais simples, mais conhecidas, até as mais esquisitas, né? Então tem medo de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E outra coisa muito importante: pensamento é diferente de desejo ou sonho. O pensamento, ele no primeiro momento é involuntário. Ele é um desejo incontrolável, né? Então você pode de repente se pegar pensando em uma coisa que você não estava naquele momento querendo ou planejando, simplesmente apareceu na sua cabeça. Ele pode ser controlado? Pode. Na terapia a gente aprende a controlar alguns pensamentos porque é importante, a gente tem que fazer isso, né? Então, por exemplo, você começa a ter pensamentos muito negativos, a gente vai trabalhar para que você possa começar a pensar em coisas melhores, mais positivas, direcionar o pensamento. Mas no primeiro momento, ele acontece. E é nesse primeiro momento que o filme se apega. Quando você está vendo uma notícia sobre qualquer coisa na televisão e aí você pensa assim: nossa, está perigoso sair de casa. Esse pensamento é involuntário. E se você pensar nisso, já vai se ver tomando um tiro, sendo atropelado, sendo assaltado, perdendo seu relógio e etc. Uma das características da fobia é exatamente achar que alguma coisa ruim vai acontecer com relação àquele medo específico. Se você tem medo de aranha, aracnofobia, você vai pensar que em qualquer lugar que você for vai encontrar um monte de aranha, uma aranha vai cair na sua cabeça, uma aranha vai cair na sua mão, você vai ser picado por uma aranha e etc. Mas é claro, não são só as fobias que causam esses pensamentos negativos, né? Como eu estava falando, muitas pessoas se tornam assim porque ficam mandando para o inconsciente mensagens negativas o tempo todo. E com isso acabam criando pensamentos ruins com muito maior frequência do que os pensamentos bons. Por exemplo, pessoas que assistem demais ou leem demais noticiários que valorizam a tragédia, que ganham dinheiro com a tragédia e violência, vão achar automaticamente que alguma coisa ruim vai acontecer com elas ou com seus entes queridos só pelo fato deles saírem de casa, ir numa pizzaria, ir no médico, ir dançar, ir fazer qualquer coisa. Poxa vida, acontece, acontece. Mas 1%, menos de 1%, o resto de todo mundo que vai para a balada consegue voltar ileso e tranquilo para casa. Um ou outro vai ter algum problema, porque infelizmente a falta de segurança propõe isso, a vida propõe isso, os acidentes, alcoolismo, pessoas irresponsáveis. Mas normalmente o pensamento ele tem que ser voltado ao contrário, né? Vá, divirta-se, aproveite. Não vá, porque se você for vai acontecer alguma coisa ruim.
E aí essas pessoas acabam não conseguindo dormir direito. Qualquer barulho que ele escuta vai parecer uma invasão ou que estão quebrando alguma coisa na casa dele e etc. Um outro exemplo, uma pessoa tímida demais, por exemplo, vai acabar sempre pensando que vai passar vexame na apresentação do trabalho, na apresentação do seminário, porque ela fica mais exposta ao seu próprio medo. E aí ela deixa isso transparecer, facilitando a vida de pessoas más que podem se aproveitar dessa fragilidade. O sujeito com pensamentos negativos acaba se tornando pessimista e depois de algum tempo ele não vai ter nenhum outro prazer que não seja aquele prazer mórbido em querer ver cada vez mais notícias ruins, se empolgando com as resoluções de casos ou tentando descobrir, desvendar como aquilo vai se resolver e etc. E você, quando você fecha os seus olhos, quais pensamentos vêm automaticamente à sua mente? E se esses pensamentos se tornassem realidade, você seria mais feliz ou mais triste? Ou nem estaria mais por aqui? Lembre-se, como eu disse no comecinho do vídeo, os pensamentos são involuntários, mas no primeiro momento. Depois cabe a você se esforçar para tirá-los da cabeça e substituí-los por sonhos ou desejos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ficarem aqui comigo mais essa semana. Espero que tenham gostado. Tenham bons pensamentos e eu espero todos vocês na semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau.